Olá, eu me chamo Nathan Fladelfo, sou aluno de Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, no campus Anísio Teixeira, da cidade de Vitória da Conquista. Estou apresentando o trabalho Perfil da Ansiedade Matemática em Crianças com Baixos Scores em Inteligência Fluida, do qual teve coparticipação de Bruna Araújo, Priscila Figueira e orientação da professora doutora Patrícia Martins de Freitas. Este trabalho foi realizado pelo Núcleo de Investigação Neuropsicológica da Infância e da Adolescência, Neurônia. Tanto a ansiedade matemática quanto a inteligência fluida são variáveis que influenciam no desempenho acadêmico de crianças. Investigar a relação de ambas sobre o desempenho na matemática, na memória de trabalho e no controle inibitório é relevante para compreender a interação entre essas variáveis sobre o desempenho escolar e contribuir para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas e clínicas para os quadros de ansiedade e déficits cognitivos. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar a relação entre ansiedade matemática e inteligência fluida e investigar seus efeitos sobre o desempenho na matemática, na memória de trabalho verbal e visual, no controle inibitório, bem como sobre o sexo e tipo de escola em que estudam os participantes. Para isso, participaram no total 54 crianças da cidade de Vitória da Conquista, das quais foram divididas em dois grupos, um grupo controle e um grupo experimental. O grupo controle é formado por participantes que apresentaram o desempenho dentro do esperado para sua faixa etária, na medida que avalia a inteligência fluida, enquanto o grupo experimental é formado por crianças que apresentaram baixos scores em inteligência fluida. Ambos os grupos são formados por 27 participantes cada, com idade média de 8 anos, sendo 74,1% estudantes da rede pública e 55,6% do sexo masculino. Foram utilizadas a matriz progressivas coloridas de Raven para avaliar a inteligência fluida, o questionário de ansiedade matemática para avaliar a ansiedade matemática, o teste de desempenho escolar TDE, subteste aritmética para avaliar o desempenho aritmético, o teste de dígitos, o teste cubo de Costas para avaliar a memória de trabalho e o teste de trilhas e a tarefa de Stroop para avaliar o controle inibitório. Na análise de dados, foram utilizados os testes estatísticos de correlação de Spearman, Minuitne para comparações de grupos e a análise de regressão linear múltipla por meio do método Supervisor. Para todas, foram estabelecidos um valor de P menor que 0,05. Nas tabelas, os valores que atingiram a significância estabelecida estão marcados em vermelho. Ao ser comparado, o grupo controle com o grupo experimental nas medidas analisadas, foram encontradas diferenças significativas apenas para a memória de trabalho visual e para o controle inibitório. Ao verificar a correlação das variáveis analisadas com o desempenho aritmético, ambos os grupos apresentaram correlação da memória de trabalho visual, da memória de trabalho verbal e do controle inibitório com o desempenho aritmético. Ao comparar, participantes do sexo feminino com o sexo masculino de ambos os grupos, não foram encontradas diferenças significativas. No entanto, ao ser comparados os participantes de escola pública com a escola particular, no grupo controle foram encontradas diferenças significativas para o controle inibitório e para o desempenho aritmético. Já no grupo experimental, essa diferença foi significativa apenas para o desempenho aritmético. Ao verificar qual das variáveis são capazes de explicar de maneira significativa o desempenho aritmético dos participantes, no grupo controle foi verificado que a memória de trabalho verbal, o controle inibitório e um dos itens do questionário de ansiedade matemática, que mensura a ansiedade matemática relacionada com problemas na matemática, juntas foram capazes de explicar de maneira significativa o desempenho aritmético. Enquanto que no grupo experimental, apenas o controle inibitório foi capaz de explicar de maneira significativa esse desempenho. A partir desses resultados, foi possível observar o papel da inteligência fluida para o desempenho aritmético na memória de trabalho e no controle inibitório de crianças com e sem déficit na inteligência fluida, assim como é apontado pela literatura. Também foi observado a influência do tipo de escola que o aluno estuda para o desempenho na matemática, com desempenho inferior para os estudantes de escola pública. Não foram verificadas diferenças significativas entre meninas e meninos nas medidas analisadas, e nem a relação da ansiedade matemática com o desempenho aritmético e com as variáveis cognitivas. No grupo de crianças com inteligência preservada, foi observado que a memória de trabalho verbal, o controle inibitório e a ansiedade matemática relacionada com problemas na matemática
Juntas, são capazes de explicar de maneira significativa 78,5% do desempenho, enquanto que no grupo experimental, apenas o controle inibitório é capaz de explicar de maneira significativa esse desempenho, com um percentual de 51,8%. Gostaria de agradecer o programa de pós-graduação em ensino da UESB. No final do post, encontra-se meu e-mail para contato e o Instagram do nosso grupo de pesquisa, @neuronia_UFBA. Muito obrigado. Oi, pessoal, meu nome é Luciana, eu sou estudante de Psicologia da PUC Minas, estagiária de Iniciação Científica do LID. Fiz esse trabalho junto com a Fernanda, que também é estudante de Psicologia da PUC, e com a Daniela, que é representante do LID, que foi quem nos orientou. Hoje eu vou trazer um relato de caso de duas meninas sobre hiperlexia e o transtorno do espectro autista. A hiperlexia é uma habilidade excepcional de leitura de palavras, observada principalmente em condições atípicas de desenvolvimento, descrita pela primeira vez por Silberberg e Silberberg. Caracterizada como uma habilidade precoce e espontânea de leitura em idade pré-escolar, ou seja, antes dos 5 anos de idade. Além disso, é importante ressaltar que essa habilidade excepcional de decodificação de palavras nem sempre vem acompanhada da habilidade de compreensão daquilo que se decodifica. Portanto, é comum a gente ver crianças que decodificam bem, mas não compreendem aquilo que estão decodificando. E apesar da hiperlexia ser uma condição observada em diversos transtornos do desenvolvimento, há uma forte relação da hiperlexia com o transtorno do espectro autista, que é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por déficits sociocomunicativos, comportamentos e interesses restritos e repetitivos, cuja prevalência diagnóstica se dá em meninos. A gente tem aí cerca de 81% dos meninos como população que ocupa maior parte do diagnóstico. Por conta disso, os estudos sobre essas duas temáticas, hiperlexia e TEA, se concentram em amostras com meninos. E no presente trabalho, a gente vai trazer um estudo de caso de duas meninas diagnosticadas com TEA por psiquiatras de BH, com base nos critérios do DSM-5, que apresentaram habilidade de leitura precoce. As meninas foram avaliadas com relação à habilidade de leitura, cognição e linguagem pela seguinte bateria de testes. Desculpa. O ANELI, que avalia a leitura de palavras e pseudopalavras. Dois subtestes do TDE, que avalia leitura e escrita. PPVT 4, que avalia vocabulário receptivo, cujo foi feita uma normatização a fim de obter um parâmetro de comparação para comparar os dados das meninas. E um teste de inteligência não verbal, o SOM-R. Além disso, foi feita uma entrevista semi-estruturada com os pais dessas crianças, a fim de coletar informações sobre o desenvolvimento da linguagem e leitura. As meninas serão identificadas como M1 e M2, a fim de preservar as suas identidades. Na época da avaliação, M1 estava com 4 anos e 3 meses e iniciou leitura com 3 anos e 6 meses. Ela estudou em escola particular, fazia 3 horas de intervenção semanal e apresentou bastante dificuldade para a realização dos testes. Além disso, durante a execução das tarefas também apresentou baixa orientação social e teve um desempenho baixo no teste de vocabulário receptivo e também um QI inferior. M2 tinha 4 anos e 5 meses, iniciou a leitura com 3 anos, fazia 10 horas de intervenção semanal, estudava em escola pública e, apesar de ter uma habilidade de leitura semelhante, um desempenho de leitura semelhante à de M1, ela não apresentou dificuldade na realização das tarefas, nem tão baixa orientação social quanto, e o desempenho dela de QI e de vocabulário receptivo foi com base no que é esperado para a idade dela. Bom, por meio desse relato de caso é possível ilustrar como que essa habilidade de leitura precoce observada no TEA parece não estar relacionada com
o nível de inteligência não verbal e linguagem, já que aqui a gente tem dois casos de uma mesma condição que apresentaram um desempenho semelhante de leitura, mas um desempenho discrepante de inteligência não verbal e de vocabulário. Além disso, essa diferença de perfil, essa heterogeneidade também é observada nos estudos de meninos com TEA e hiperlexia. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Para qualquer dúvida, meu e-mail está anexado aí no pôster. Tchau, tchau. Olá, boa tarde. Meu nome é Marina, eu sou aluna de Psicologia da UFMG e faço parte do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento da UFMG. E eu vou estar falando para vocês hoje sobre os subtipos de dislexia descritos no português brasileiro. A dislexia ela é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por uma dificuldade persistente na leitura de palavras. No entanto, ela pode se manifestar de diferentes formas. Isso pode ser identificado por diferentes tipos de erro na leitura de palavras. Então, uma pessoa que tem dislexia pode ter dificuldade na leitura de palavras irregulares, mas consegue ler pseudopalavras. E outra pode ter dificuldade na leitura de pseudopalavras e conseguir ler palavras irregulares. Então, vemos que existem diferentes perfis de pessoas com dislexia. E por que isso pode acontecer? Isso depende de qual componente do processamento da leitura está prejudicado. Então, para entender um pouquinho melhor como funciona o processamento da leitura, você pode ver essa imagem aqui, em que a primeira etapa da leitura é o analisador ortográfico visual, em que ali acontecem três coisas: a identificação das letras da palavra, a codificação da posição das letras e a ligação da letra àquela palavra. Depois temos a rota lexical e a rota fonológica. A leitura realizada pela rota fonológica, ela é feita pela conversão grafema-fonema, ou seja, pela codificação das letras aos sons das letras. Enquanto que a leitura realizada pela rota lexical é feita pelo reconhecimento global da palavra, que já está armazenado no nosso léxico ortográfico, na nossa memória, né, das palavras que a gente já conhece, então já consegue fazer um reconhecimento global da palavra. E conseguimos aqui fazer o acesso semântico, ou seja, ao significado da palavra. Esse é o processamento da leitura. E os prejuízos específicos em cada um desses módulos do processamento da leitura vai poder identificar diferentes tipos de erro e, portanto, vai poder identificar diferentes subtipos de dislexia. Os erros que as pessoas cometem podem ser diferentes de uma pessoa com dislexia para outra. E a minha pergunta, então, eu queria investigar quais são os subtipos de dislexia do desenvolvimento que já foram descritos no português brasileiro. O método que eu utilizei foi a revisão sistemática. Eu utilizei 11 palavras-chave, aqui você pode ver. Eu utilizei 11 palavras-chave, todas relacionadas a subtipos de dislexia. E nos bancos de dados internacionais, eu também usei os termos Portuguese, Brazilian e Development, que seria português, brasileiro e desenvolvimento, para conseguir filtrar os casos brasileiros. Eu utilizei os bancos de dados Cielo, PubMed e Google Scholar. No total, foram analisados 983 artigos, dos quais foram excluídos aqueles que falavam sobre dislexia adquirida, os que não tinham critério de diagnóstico do subtipo de dislexia, aqueles que falavam apenas sobre mecanismos de leitura, casos que não são brasileiros, revisão de literatura, estudos que são sobre português de Portugal e não português brasileiro, e estudos que apareceram 2 vezes. Por fim, então, conseguimos incluir 13 artigos que não atendiam a esses critérios de exclusão e, portanto, falavam sobre os subtipos de dislexia com os critérios diagnósticos, e são casos brasileiros. Na Cielo, identificamos 2 artigos, na PubMed nenhum, e no Google Scholar foram identificados 11. Aqui na tabela de resultado, a gente consegue ver em verde quais foram os subtipos de dislexia encontrados nessa minha pesquisa. Em verde são os que têm descritos no português brasileiro, enquanto que em vermelho são todos os subtipos de dislexia que podemos ver na literatura internacional, mas que não tem descrição no português brasileiro. Eu botei uma coluna aqui no final com todos os idiomas em que esses subtipos de dislexia já foram encontrados e identificados, para a gente conseguir fazer uma comparação com o fato de que a gente ainda não está identificando esses subtipos no português brasileiro, mas
em outros idiomas já foi encontrado. Eu vou fazer, então, uma breve descrição sobre quais são esses subtipos que encontramos, baseados nos déficits, nos prejuízos, nos módulos específicos dos componentes do modelo de dupla rota, de leitura. Então, a dislexia visual, ela é caracterizada por um prejuízo em todas as funções do analisador ortográfico visual, que é essa primeira etapa aqui, e ela pode ser identificada por erros em todos os mecanismos desse analisador ortográfico visual. Foram encontrados 2 artigos de dislexia visual no Brasil. A dislexia fonológica foi o que mais teve relatos no Brasil. Foram encontrados 11 artigos de dislexia fonológica e ela pode ser caracterizada como um prejuízo no mecanismo de conversão grafema-fonema, ou seja, aqui na rota fonológica. E ela pode ser identificada pelas dificuldades e erros na leitura de pseudopalavras e palavras não familiares. A dislexia de superfície foi encontrado 5 artigos que falavam sobre dislexia de superfície. Ela pode ser caracterizada como um prejuízo no reconhecimento global da palavra, ou seja, nessa rota aqui do meio, a lexical, e ela pode ser identificada por uma dificuldade na decisão lexical, ou seja, decidir se a palavra existe ou não, na leitura de palavras irregulares e na leitura de palavras homófonas, ou seja, palavras que o som das 2 palavras podem ser iguais, mas a escrita dessas palavras são diferentes. Por fim, eu vou falar sobre os 2 tipos de dislexia mista que foram encontrados no português brasileiro. A primeira dislexia mista foi aqui, que tem 6 artigos que encontramos. Ela é caracterizada por um prejuízo na conversão grafema-fonema e também um prejuízo no reconhecimento global da palavra, ou seja, na rota fonológica e na rota lexical, e ela é identificada por dificuldades na leitura de palavras irregulares e na leitura de pseudopalavras. E outro tipo de dislexia mista que podemos identificar só teve um relato no Brasil, que foi a dislexia mista em que há prejuízo no processamento visual ortográfico e um prejuízo na consciência fonológica, que é identificado por erros em tarefas de percepção visual e erros na identificação e junção de fonemas e sílabas. Então, nós conseguimos ver que existem 19 subtipos no total, já descritos, dos quais 5 nós falamos no Brasil. Uma coisa interessante que foi encontrada é que no Brasil o critério diagnóstico feito para a dislexia visual ele é diferente do critério diagnóstico que em alguns outros idiomas é utilizado, baseado no modelo de dupla rota. No Brasil, o critério diagnóstico é que o déficit ele é caracterizado no processamento de atenção visual, ou seja, identificado por uma dificuldade no armazenamento de informações no span de atenção visual. E esse déficit nesse processamento, ele é o déficit que está caracterizado na dislexia visual aqui no Brasil. Enquanto que em outros lugares, na verdade, é especificamente ortográfico, um déficit no analisador ortográfico visual. Outra questão que nós podemos ver é que houve poucos relatos de dislexia no Brasil. E isso pode ser um reflexo de uma avaliação pouco específica. Então, a gente vê que é preciso utilizar estímulos mais sensíveis para os diferentes tipos de erros que podem acontecer, dependendo de qual mecanismo está prejudicado. Isso é algo que não está acontecendo muito no Brasil, por isso temos poucos relatos de subtipos de dislexia. E o que acontece também, que a gente pode supor, é que por erros que não se encaixam no padrão de dislexia fonológica ou no padrão de dislexia de superfície, podem estar sendo caracterizados e diagnosticados como dislexia mista, sendo que pode, na verdade, ser qualquer outro tipo de dislexia, subtipo de dislexia, porque não necessariamente porque uma pessoa está tendo erros na leitura de palavras irregulares e de pseudopalavras, ela vai ter uma dislexia mista, ela depende de outros tipos de erro que ela pode ou não estar cometendo. Bom, então vemos que quanto mais sensível a déficit particular a avaliação for feita, melhor vai ser o diagnóstico. E isso é muito importante, porque aí melhor e mais eficaz vai ser a intervenção realizada para cada caso. E por isso que é tão importante a gente conseguir pesquisar e identificar esses subtipos de dislexia no português brasileiro, para melhor intervenção em cada caso. É isso, muito obrigada pela atenção.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wander e hoje eu vou apresentar esse nosso trabalho que tem como título Composição Corporal, Aptidão Cardiorrespiratória e Coordenação Motora e a sua relação com as funções executivas. Bom, os autores desse trabalho são eu, Wander de Luca Cristi da Costa Fagundes, a Gabriela Cristina da Silva Dutra, o Lucas Evangelista Campos do Nascimento, o Vinícius da Silva Pita, o Wesley Salviano de Souza, orientado pelo professor Dr. Rafael Pinheiro Mazocante. Bom, parte dessa galera aí faz parte do Departamento de Educação Física do Centro Universitário Euro-Americano, UNIEURO, de Brasília, Distrito Federal, e outra parte dessa galera aí faz parte do Departamento de Educação Física do Centro Universitário do Distrito Federal, a UDF, também de Brasília, Distrito Federal. Bom, na nossa introdução, a gente descreve as funções executivas como as responsáveis pela capacidade de autorregulação, representada pela capacidade de controle das ações de planejamento, organização, criatividade e autocontrole. Sabe-se ainda que os indicadores antropométricos, físicos e motores são de grande importância para a aquisição e melhora da performance executiva. Bom, e nesse sentido, o objetivo desse nosso estudo é correlacionar os indicadores antropométricos, físicos e motores com a função executiva. Bom, nessa metodologia, a gente expõe que o nosso trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Católica de Brasília e participaram desse estudo 211 escolares com idades entre 6 e 7 anos da rede privada do Distrito Federal. Bom, para a gente mensurar a função executiva, a gente utilizou a média dos resultados dos testes de atenção por cancelamento, o TAC, e teste de trilhas A e B, seguindo a ordem numérica, de 1 a 12 e alfabética de A a L. Bom, pessoal, e para avaliar a coordenação motora, nós utilizamos o teste de KTK e a aptidão cardiorrespiratória através do Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1. E a avaliação antropométrica e a composição corporal, a gente mensurou pela circunferência da cintura, a massa corporal, estatura e o percentual de gordura, através das dobras cutâneas tricipital e subescapular. Bom, o que a gente obteve de resultado, utilizando o coeficiente de correlação de Pearson através do software SPSS versão 23? A gente achou os resultados que a aptidão cardiorrespiratória e a coordenação motora apresentaram uma fraca relação com as funções executivas. Já o percentual de gordura, a circunferência da cintura, o índice de massa corporal demonstraram uma fraca relação, inversamente proporcional com as funções executivas. Ou seja, na nossa discussão/conclusão, a gente traz que é descrito em pesquisas recentes os efeitos das variáveis físicas e motoras nas funções executivas, mas esse fato não foi representado nos resultados do nosso estudo. Bom, possa ser explicado por todas as crianças desse trabalho serem ativas fisicamente e com baixa composição corporal, exaltando que somente a oferta de exercício físico na infância não será um fator determinante para as capacidades físicas executivas, mas tal relação possa ser evidenciada pelo modelo da atividade que foi proporcionada a essas crianças. Mas, assim, essa condição não foi observada pelo nosso estudo, portanto, a gente sugere que novas pesquisas possam ser feitas buscando essas respostas, digamos assim. As palavras-chave que nós colocamos no nosso trabalho são função executiva, aptidão cardiorrespiratória, coordenação motora e índice de massa corporal, pessoal. Então, assim eu encerro a nossa apresentação. Gostaria de agradecer pelo evento, pela galera do simpósio de neuropsicologia escolar e a todos mais. Pessoal, muito obrigado, tá bom? E até uma próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Olá, meu nome é Wilson Santos Magalhães, eu sou graduanda em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, Instituto Multidisciplinar em Saúde do campus Anísio Teixeira. Eu faço parte do Neurônia, que é o Núcleo de Investigações Neuropsicológicas da Infância e da Adolescência, grupo de pesquisa e extensão que é coordenado pela professora doutora Patrícia Martins de Freitas. O título do nosso estudo é Prevalência de crianças com dislexia a partir da avaliação do processamento lexical.
Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, a dislexia é um transtorno específico de aprendizagem da leitura. Seus principais sinais são a dificuldade com a compreensão e fluência da leitura, leitura de palavras de forma incorreta ou hesitante e prejuízo na escrita. O objetivo do estudo foi identificar e descrever o perfil das crianças que apresentaram déficits compatíveis com o transtorno da dislexia, a partir dos resultados dos instrumentos utilizados, conforme o modelo neurocognitivo do processamento da leitura. Com base nesse modelo, o processamento da leitura é constituído por dois componentes: a rota fonológica, que é desenvolvida durante a fase alfabética, e a rota lexical, que é desenvolvida durante a fase ortográfica. O estudo foi quantitativo, com o uso da estatística descritiva para identificar o número de crianças com déficits em tarefas do processamento lexical. Para as análises descritivas, foi utilizado o Programa Estatístico SPSS versão 25. Participaram do estudo 536 crianças com idade entre 8 e 10 anos, média de 9 anos, desvio padrão de 0,87. Estudantes do terceiro ao quinto ano do ensino fundamental, sendo 50,9% do sexo masculino e 52,1% de escolas públicas. A coleta de dados foi realizada individualmente em uma sala reservada na escola da criança. Durou aproximadamente 1 hora e foram aplicados testes psicométricos com o objetivo de mensurar a inteligência, o desempenho em leitura, em escrita e a consciência fonológica. Os instrumentos utilizados foram matrizes progressivas coloridas de Raven, teste de desempenho escolar, subteste de dígitos da escala Wechsler, avaliação de leituras de palavras e pseudopalavras isoladas, provas de consciência fonológica por escolha de figuras e tarefa de supressão de fonemas. De 536 crianças, 34 apresentaram déficits compatíveis com o transtorno da dislexia. Dessas 34, 88,2% estão matriculadas em escolas públicas. 67% são crianças do sexo masculino. 85,3% estão matriculadas no terceiro ano do ensino fundamental e 58,8% delas têm 8 anos de idade. Os achados encontrados da prevalência da dislexia no sexo masculino convergem com os dados do DSM-5. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, o transtorno da aprendizagem com prejuízo na leitura é mais comum no sexo masculino do que no feminino. Em relação à prevalência da dislexia em alunos do terceiro ano, Lima e Silva realizaram uma pesquisa com estudantes do terceiro ano de escolas particulares do ensino fundamental e constataram a prevalência de 12,1% do transtorno. Identificar essas crianças nas séries iniciais é fator decisivo, considerando-se que resultados positivos nos domínios acadêmico, social e emocional dependem da identificação e intervenção precoce para a dislexia. Apesar de a maioria das crianças que apresentaram déficits compatíveis com a dislexia serem de escolas públicas, deve ser levado em conta que as outras 249 crianças que são da mesma modalidade de ensino não apresentaram esses mesmos resultados. Além disso, essas crianças com déficits compatíveis apresentaram resultados dentro ou acima da média em teste de inteligência. Além disso, a identificação e intervenção precoces estão associadas a uma melhor aprendizagem dos alunos com o transtorno da dislexia. Por fim, esse estudo contribui para a atuação dos profissionais da área educacional e da área da avaliação clínica, evidenciando a importância do uso do modelo neuropsicológico cognitivo para a identificação dos tipos de dificuldade na leitura e para diferenciar crianças com desenvolvimento típico de crianças com dislexia. Com base no modelo da dupla rota, a identificação de disfunções em componentes específicos durante a leitura de palavras é um diferencial que contribui para a eficiência no diagnóstico e também na intervenção. Obrigada.